Aleluia. Amém? Então vamos cantar para louvar o nome de Jesus. Vamos cantar. Ó, cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue inverteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vim meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas surdo me fiz converter, eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meus pecados, eu vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé e agora me alegra em sua luz. Qual enxoço então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu e agora me alegra em sua luz. Amém? Glória a Deus. Estamos alegres, estamos felizes por mais uma noite, mais glória a Jesus, um domingo na presença de Deus, né, irmãos? Para cultuar a Deus, sentir a presença do Senhor sobre nossas vidas, né? Glória a Deus, pedir a Deus que Deus abençoe a semana, que Deus venha abençoar o trabalho de cada um, nossos trabalhos. Estamos na casa do Senhor nessa noite, amém? Eu quero cantar mais um hino com os irmãos, antes de eu ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Quero cantar com os irmãos 169 da harpas, né, nessa noite também, para estar louvando o nome de Jesus. 169, glória a Deus. Vamos estar louvando o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. 169 da harpas. Vamos estar louvando o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos cantar em nome do Senhor. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo nem pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh,
ter a graça e o repouso, oh, porque eu não posso te explicar. Também te chamas, pois deseja te salvar. Amém? Pode bater palmas bem alegre para louvar o nome de Jesus, porque Jesus merece. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero ler aqui a palavra do Senhor, livro do Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo 7. É a palavra do Senhor que estaremos meditando nessa noite, na presença do Senhor. São João, capítulo 16, do versículo 7. A obra do Consolador. Amém? A obra do Consolador. O Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Uma promessa de Jesus. Glória a Deus. E essa promessa se cumpriu no dia do Pentecoste e continua até no dia de hoje, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Livro do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7. Preste atenção o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: porém, eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá em vós, mas quanto eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muitos que vos dizei, mas não vos pode suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirão tudo o que estiver ouvido, e vos anunciarei que há de vir. E glorificarei, porque recebeste o meu, e vos anunciará tudo quanto o Pai tem, é meu. Por isto eu vos disse, que haja e receba do que é meu, e vos dou e anunciar. Um pouco não me vereis, outra vez um pouco me vereis, porque quando eu vou para o Pai. Amém? Amém. Então vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, por esta palavra. Daqui nós nos encontramos na tua presença, Senhor, mais um dia, para glorificar o teu nome, sentir a tua presença, sentir o teu amor, sentir a tua graça, sentir a tua verdade. Queremos que o Senhor fala com a igreja, com os irmãos, com as irmãs, com cada pessoa que está nos ouvindo, ó Deus, aonde estiver, nessa transmissão, ó Pai. Eu abençoo em nome de Jesus. Pode assentar, irmão, e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra, talvez lido por muitas pessoas, a mensagem do próprio Jesus. O que Jesus estava ensinando aqui para os seus apóstolos, para os seus discípulos, não somente para os discípulos, mas para todos aqueles que estavam ali naquele momento, que ele trouxe essa mensagem, estes ensinamentos. Amém? Você não sabe que Jesus era o consolador dos apóstolos, né? Que os apóstolos precisavam, Jesus estava ali para consolar. Se estava doente, Jesus estava ali para curar. Se estava triste, Jesus estava ali para alegrar. Amém? Se tinha algum problema, alguma dificuldade, Jesus estava junto com eles para resolver os seus problemas. Mas sempre Jesus dizia: eu tenho que voltar para o meu Pai. O Filho do Homem vai ser entregue à morte. Glória a Deus. E aquilo começou a entristecer os apóstolos. Eles ficavam tristes, né? Glória a Deus. Você pode ver em São João 14, que ele diz ali, glória a Jesus. Eles estavam tristes, eles ficaram tristes, glória a Deus. Mas Jesus disse: eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir, na casa do meu Pai muitas moradas, eu tenho que ir. Mas não fique triste, né? Porque eu vou preparar o lugar de vocês, glória a Deus. Para onde que eu estiver, esteja vós também. Mas
A palavra nos mostra aqui que Jesus prometendo para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para todo que estava ali, que não deixaria eles em órfãos, quer dizer, não deixaria eles sozinhos, porque esta é a preocupação dos apóstolos. O que eles iam fazer depois da saída de Jesus, né? De que maneira eles iam continuar, de que maneira eles iam. Ele achou que talvez terminaria ali, no momento que Jesus disse que ia morrer, ou que Jesus, ou que Jesus saísse dali e voltasse para o Pai. Glória a Deus. Mas ele disse: não fique triste, não, mas se alegras, porque eu tenho que ir para o Pai, mas fica sabendo que eu vou enviar outro Consolador, amém? Que é o Espírito Santo. E se eu não for, o Espírito Santo não pode vir, amém? Eu tenho que ir para que ele venha, e esse Espírito Santo é o que vai ensinar vocês, a verdade. Esse Espírito Santo é o que vai trazer sobre vocês aquilo que vocês têm que fazer, que têm que praticar, que têm que viver na presença de Deus, amém? Porque ele diz aqui, olha o que ele disse, olha o que ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e dos juízos, amém? O que Jesus estava querendo dizer? Convencer o mundo do pecado. Ele estava dizendo assim: convencerá as pessoas dos seus pecados, o Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que o único que convence nós dos nossos pecados é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que mostra para você, dentro da palavra de Deus, aquilo que é verdade, aquilo que você precisa para você ter a tua salvação. Aí ele continua dizendo: do pecado, porque não creu em mim, e da justiça, porque eu vou para o meu Pai, mas não me verei mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja bem que a promessa do Senhor, irmãos, que esse Espírito Santo que viria, ele estaria aonde? Glória a Deus, no coração dos apóstolos, na vida dos apóstolos, na vida dos seus discípulos, e ele mostraria para eles aquilo que seria a verdade da palavra de Deus. Convenceria eles do pecado deste mundo, que este mundo não presta, mas o que Deus tem no céu é melhor para cada um dos irmãos que entregar a sua vida para Jesus, amém? Então veja bem o que ele estava dizendo, amém? Olha o que ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas agora vocês não podem suportar, amém? Porque, irmãos sabem que os apóstolos, eles se converteram, eles estiveram por 3 anos junto com Jesus, mas eles precisavam ainda aprender o que era a salvação, amém? Jesus não tinha que trazer mensagem para eles, porque Jesus não podia ensinar tudo, porque os irmãos sabem que Jesus, irmãos, ele veio para cumprir a lei. Ele não podia vir, glória a Jesus, e pregar contra a lei. Então o ministério de Jesus foi dentro da lei, amém? Então ele não podia, muitas vezes, glória a Jesus, trazer aquilo que ele queria para o homem ser salvo fora da lei, nem que seria a salvação pela graça. Então o que ele fez, glória a Deus? Ele andou dentro da lei, e tudo que ele explicava, tudo que ele ensinava, os apóstolos não entendiam, o povo não entendia, ficava tudo perguntando: mas o que é esta palavra? O que o Senhor está dizendo com esta palavra? Amém? E a maioria das pessoas não entendia as mensagens de Jesus, nem os seus próprios apóstolos, os seus discípulos, que muitas vezes chegavam até Jesus e perguntavam: Senhor, fala para nós aquela parábola que o Senhor falou lá. Então, por os apóstolos, ele explicava, mas muitos não entendiam, As pessoas iam lá e contavam, voltavam para casa da mesma maneira. Por quê? Glória a Deus, Jesus tinha que cumprir a lei, amém? Mas no momento que Jesus desceu a sepultura, passou pela cruz, ele, glória a Deus, cumpriu aquilo que ele veio fazer neste mundo. Então aí a coisa começou a ficar diferente. Por isso que está dizendo para os seus apóstolos aqui: olha, eu vou e vou enviar o Espírito Santo, porque eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, que vocês precisam se consertar, se converter, mas vocês agora não vão aguentar, porque se eu dizer para vocês que vocês têm que fazer isso, aquilo, aquele outro, vocês vão se escandalizar,
mas o Espírito Santo vai convencer vocês, aleluia, daquilo que é a verdade. Amém? Por isso que o irmão, a irmã, quando entrega a sua vida para Jesus, irmão, de coração, amém? Quando a pessoa aceita Jesus para morar no céu, porque existe pessoa que ele aceita Jesus para ser crente, é uma diferença muito grande, você aceitar Jesus para morar no céu, ou você aceitar Jesus para ser crente e participar de uma igreja, de um ministério, para louvar, para cantar, é diferente. Quando a pessoa aceita Jesus de coração, que ele quer ir para o céu, sobre ele desce o Espírito Santo, porque a vida dele começa a mudar, a vida de cristão dele começa a mudar. Se ele bebia, não bebe mais, se ele mentia, não mente mais, né? Se ele fumava, não fuma mais, se ele vivia na prostituição, não vive mais na prostituição, né? Se ele dava nó no outro, ele não vai dar nó mais, ele vai comprar, ele vai pagar, né? Por quê? Porque dali para frente o Espírito Santo está dizendo para ele: você não pertence mais a este mundo, agora você é luz, você é diferente do povo deste mundo, amém? Você tem que dar exemplo para este povo, amém? Então era essa a função do Espírito Santo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Quando você entrega a tua vida para Cristo, que você aceitou Jesus, sobre você tem o Espírito Santo, que dá força para você vir para a igreja, que dá força para você orar, que dá força para você jejuar, que dá força para você pregar a palavra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus, amém? Então ele dizendo aqui: olha, eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não vão aguentar. Mas quando o Espírito Santo vier, então vocês, sim, glória a Deus, vai ser convencido do mundo do pecado, e vocês vão passar a obedecer a palavra de Deus. E nós vejamos que quando, né, veja bem que os apóstolos, glória a Jesus, estavam todo o tempo com Jesus e, né, não eram convertidos, que quando Jesus, né, ressuscitou, né, que ele foi morto na cruz e ressuscitou, que primeiro ele apareceu para as mulheres, né? Ele podia ter aparecido para os apóstolos, não, primeiro ele apareceu para as mulheres, glória a Jesus, que servia ao Senhor, porque as mulheres se preocupavam, né? Quando chegou o primeiro dia da semana, glória a Jesus, terminou, né, que era o Shabá, glória a Jesus, né? Quando chegou no primeiro dia da semana, elas correram para o sepulcro, aleluias, porque elas tinham amor em Cristo, né? Elas foi lá, não que talvez esperava que chegasse lá e não tivesse Jesus, não, elas foi lá para preparar o corpo de Jesus, né? Para fazer, glória a Jesus, um enterro decente, porque nem mesmo não acreditava que quando ela chegou lá no sepulcro, que ela viu a porta aberta nos sepulcros, né? Que ela entrou e viu um homem de branco lá dentro, que seria um anjo do Senhor, oh, glória a Deus, glória a Jesus. Ela se preocupou, roubaram o corpo de Jesus, né? Roubaram, amém? Quando ela saiu para fora do jardim, ela encontrou com um homem, com um jardineiro ali, glória a Jesus, talvez eu acredito que seria o próprio Jesus, que já estava aparecendo para elas ali, aleluia. E ela começou a perguntar: onde vocês colocaram o corpo? Fala, são onde? Amém? Mas eles disseram: ide e fala para os seus discípulos que ele já ressuscitou, amém? E quando ela chegou lá e falou para os apóstolos: ó, o mestre ressuscitou, Jesus ressuscitou, nós vimos anjo lá dentro do túmulo, ele não estará mais. Pensa que eles acreditou? Não. Pedro correu para lá, mas os apóstolos todos correram, chegaram lá, viram, né? Glória a Deus, lá os sepulcros, mas mesmo assim eles não acreditaram, amém? Jesus apareceu no caminho para aqueles dois que iam em Emaús, no caminho de Emaús, conversou com eles, glória a Deus. Eles iam murmurando ali, dizendo assim: olha, é um dia muito triste para nós, né? E Jesus conversando com eles, não entendendo, ele disse: mas o que aconteceu? Ué, o Senhor é o único que está aqui nessa região, glória a Jesus, e não sabe o que aconteceu? O nosso Jesus, né, que nós achávamos que seria o Messias, ele foi morto lá na cruz, e glória a Jesus, algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, né? Veja bem, eles falando nas estradas, né, que as mulheres já tinham dito para ele que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não estavam crendo, amém? Mas quando, glória a Jesus ali
que chegou junto com eles naquela casa para posar, que pegou o pão e partiu, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que é Jesus. Amém? E os apóstolos reunidos lá dentro de uma casa, né? Talvez discutindo, mas será que mesmo? Não pode. Se Jesus tivesse ressuscitado, ele tinha que aparecer para nós. Como que foi aparecer para as mulheres? De repente Jesus entra com a porta fechada e apresenta no meio deles, né? E diga: eu sou. Amém? Glória a Jesus. Então veja bem, irmãos, que é essa que Jesus estava querendo dizer para eles, porque eles ainda precisavam aprender, compreender os mistérios de Deus. Amém? E Jesus ficou no período de 40 dias mais ou menos depois dessa ressurreição, junto com seus apóstolos, ensinando para eles. O mundo não via, mas os seus apóstolos, os seus discípulos, né? Muitos irmãos viram Jesus ressuscitados. Amém? E chegou num ponto que Jesus não ficava com os apóstolos, né? Eu acreditava que Jesus aparecia para os apóstolos, conversava e de repente Jesus sumia. E chegou num ponto que Pedro disse: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou é pescar. Amém? E os apóstolos disseram: eu vou com você. E voltaram todo mundo pescar. Glória a Deus. E de repente, irmãos, um homem lá na praia grita: glória a Jesus. Eles olham e um disse: olha, é Jesus. Amém? Então quando eles chegaram na beira da praia ali, glória a Deus, né? Os seus apóstolos, tudo ali, glória a Jesus, o Senhor falou com Pedro. Jesus disse com Pedro: Pedro, tu me ama de verdade? Amém? Tu me ama de verdade? Por 3 vezes o Pedro, glória a Jesus, respondeu que amava o Senhor, né? Glória a Deus. Eles estão apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então naquele momento ali Pedro se converteu a Deus. Naquele momento ali Pedro se converteu realmente de coração a Jesus. E quando Jesus foi levado, aleluias, ali no monte das oliveiras, que ele foi levado para os céus, naquela nuvem, o anjo, né, glória a Deus, apareceu para eles e disse: olha, homens, varões galileus, este mesmo Jesus que está sendo levado, um dia ele vai descer. Amém? Mas Jesus falou para eles: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, coloca a mão sobre os enfermos e cura no meu nome. E disse: não apartai de Jerusalém, fique lá até receber o Consolador. E nós sabemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que quando os apóstolos reuniram ali naqueles cenáculos, a Bíblia diz, irmão, que cumpriu a promessa do Senhor na vida dele, que esse Espírito Santo que aqui Jesus está prometendo, desceu na vida dos apóstolos, né? Depois que Jesus subiu para os céus, né? É no período de uns 10 a 11 dias, que ele estava naquele cenáculo ali, glória a Deus, falando com Deus, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Foram cheios do Espírito Santo. Agora, para você ver o que é o Espírito Santo, irmão, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pedro não ficou na cruz quando foi crucificado Jesus, ficaram escondidos. O único apóstolo que ficou com Jesus ali na cruz foi João, que escreveu o livro do Apocalipse, mas os demais não ficou. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas quando Pedro recebe o Espírito Santo, esse Espírito Santo aqui, esse Consolador aqui, amém? Jerusalém estava lotado de pessoas, né? Pessoas de todo tipo, que era o dia do Pentecostes, a festa das colheitas. Então ali naquele momento que o povo correu lá, porque o barulho foi muito grande, né? Por isso que aí surgiu o povo pentecostal, porque o povo barulhento, porque perturbou as cidades, e o povo correu para aquele cenáculo, para aquele salão, e viu aquele povo pulando, gritando, glorificando a Deus, falando em línguas. E um começou a dizer: olha, esse povo estão embriagados, né? Estão embriagados. E Pedro toma a palavra e disse: olha, esse povo não estão embriagados, não. Agora é a 3ª hora do dia, que vamos supor, seria às 9 horas da manhã. Glória a Deus. Não tem como esse povo estar embriagados, mas esse povo estão cheios do Espírito Santo de Deus, profetizado, glória a Jesus, pelo profeta Joel, e falado por Jesus, que ele enviaria o Consolador. Amém? Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos mostra que Pedro ali agora, pensa que Pedro que estava escondido, com medo também de ser morto, Pedro abre a sua boca e começa a pregar e ensinar, começa a trazer uma mensagem. Sabe quantas 1000 almas aceitou a Cristo naquele dia?
e desceu as águas, quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas, entregou a sua vida para Jesus, na primeira mensagem de Pedro, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a importância do meu irmão, da minha irmã, ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, porque você tem ânimo na tua vida, amém? Você tem ânimo para cantar, você tem ânimo para vir para a igreja, você tem ânimo para louvar, você tem ânimo para ser um crente, você tem ânimo, glória a Jesus, de lutar pela tua salvação, porque o Espírito Santo está te preparando para o encontro com Jesus, quando Ele vier nas nuvens de glórias, amém? Então isso é muito importante, glória a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer nós lembrar das mensagens de Jesus, do que Jesus tem de bom no céu, porque muitas pessoas, eles só veem a dificuldade de ser crente. Tem muitas pessoas que ele olha só para a dificuldade de ser crente. Olha, se eu fosse crente, eu não posso mais assistir um jogo de futebol, não posso mais ser um torcedor de um time de futebol, eu não posso beber mais a minha caipirinha, não é verdade? Eu não posso mais, glória a Jesus, fazer aquilo que, glória a Jesus, eu gosto de fazer. Então ele olha para dificuldades. Mas quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus de coração, que ele pensa que ele tem uma alma, que ele tem que apresentar para Deus, que o Espírito de Deus entra na vida dele, o Espírito Santo começa a mostrar para ele o que tem no céu, o Espírito Santo começa a mostrar para ele no livro de Apocalipse, que tem uma cidade calçada de ouro e cristal, que tem uma árvore da vida lá com fruto, esperando a igreja para participar daquele fruto, que a folha daquela árvore é a saúde para a nação, amém? Ele começa a entender que Deus está preparando uma nação, e essa nação é uma nação especial, e Deus, o Espírito Santo começa a mostrar para ele que tem a água, o rio da água da vida, glória a Deus, que ele tem uma casa no céu preparada por Jesus, que Jesus foi preparar esta casa. Então ele começa a dizer: não, eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar batalhando, para que um dia eu chego lá, amém? Na presença do Senhor, e recebo o meu galardão, o que Deus tem preparado para mim. Essa é a função do Espírito Santo na vida dos meus irmãos, amém? O Espírito Santo te prepara para entregar você para Jesus um dia nas nuvens de glórias, seja você um dia de sua sepultura, ou seja no arrebatamento da igreja, mas você vai estar preparados para quando as trombetas tocar, você ir de encontro com Jesus, receber aquilo que é direito teu, glória a Jesus, o que o Senhor prometeu, riqueza celestial. Pode bater mais palmas e glorificar o nome do Senhor. Mas para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, temos que ter sobre nós o Espírito Santo. Agora, difícil é manter o Espírito Santo dentro de nós, amém? Porque nós temos que viver em santidades, não é verdade? Nós temos que viver em santidades, nós temos que viver em obediência na palavra do Senhor, porque senão o Espírito de Deus não entra sobre nossas vidas, não entra, amém? Se ele entrar, ele sai, ele se afasta, ele não vai lutar por você, não, aleluia, ele está ali para te servir, amém? É você que tem que lutar pela tua salvação. O Espírito Santo só vai te confortar, o Espírito Santo só vai mostrar para você o que você tem de melhor no reino do céu, preparado por Deus. Essa é a função do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós não podemos perder o Espírito Santo, amém? Só, irmãos, que o inimigo também é imitador, glória a Jesus. Existem muitas pessoas que ele acha que tem sobre ele o Espírito Santo, aleluia, fala em língua, profetiza, amém? Mas muitas vezes o Espírito Santo está longe da vida dele. Não, fulano está falando em línguas, está profetizando, glória a Deus. Mas e a conduta daquela pessoa? Qual é aquela árvore? Qual é o fruto daquela pessoa? Amém? Pelo fruto conheceremos a árvore. Então eu digo para o meu irmão, para a minha irmã, se você quer morar no céu, não perder o teu tempo de cristão, enche do Espírito de Deus na tua vida, amém? Glória a Jesus, busque o Espírito Santo, glória a Deus, glória a Jesus, porque no momento que você toma uma decisão de viver a palavra do Senhor, o Espírito de Deus entra na tua vida,
Ah, mas irmãos, eu não falo em língua, então eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não, existe o batismo do Espírito Santo que pessoas falam em línguas, mas para Jesus, existem pessoas que ele é cheio do Espírito Santo, mas ele não fala em línguas. Amém? Porque o dom de língua é, glória a Jesus, um dom, né? É um dom dado por Deus. Amém? Mas no momento que você entrega a tua vida para Jesus, você toma a decisão de ser um crente, obediente, fiel, então o Espírito de Deus automaticamente entra na tua vida e começa a preparar a tua vida. No momento que você começa a mentir, no momento que você começa a cobiçar, no momento que você começa a olhar para o mundo, amém? O Espírito de Deus sai da tua vida. E eu digo para os irmãos, a pessoa em si, irmão, não fica vazio, não, você é uma casa, você é um templo, amém? E essa casa não fica vazia. No momento que o Espírito de Deus sai da tua vida, se ele sair, o inimigo chega, porque o inimigo aí agora pode entrar, e aí começa a vida da pessoa mudar, amém? Aí começa a mudar totalmente a vida das pessoas, porque o Espírito Santo largou a casa, saiu, glória a Deus, e o maligno chegou e entrou. Por isso que a Bíblia disse que quando a pessoa aceita Jesus, né, e ele se desvia, aleluia, o Espírito de Deus sai da vida dele, e aquele espírito maligno que já estava na vida dele antes de aceitar Jesus, aquele espírito sempre ele vem e fica ali procurando um jeitinho de voltar para a casa dele. E quando ele chega e vê a casa varrida, vazia, aquele espírito maligno entra de volta na vida daquela pessoa, né? Por isso você pode ver uma pessoa que quando ele aceita Jesus, ele fumava, ele fica liberto do cigarro, ele fica liberto das bebidas, mas no momento que ele se desviou, amém, ele volta a fumar, ele volta a beber. Você pode prestar atenção nisso. Pessoa que bebe, pessoa que fuma, no momento, glória a Jesus, que ele se desviou, né? Ele volta a praticar aquilo que ele fazia. Se ele vivia no adultério, na prostituição, ele volta para a prostituição, amém? Por quê? Porque o mesmo espírito que estava na vida dele, fazendo ele cometer aqueles atos que ele estava praticando, que era pecado perante Deus, volta novamente, e esse espírito é o que faz o homem pecar. Se o homem, se a mulher não tiver o espírito do demônio dentro da vida dele, ele não peca. Ele pode ter falhas sobre as suas vidas, sim, falha, ele pode ter, mas para Jesus, o Espírito Santo sempre está ali, dizendo para você: olha, você errou, conserta. Ele se conserta na presença de Deus, amém? Não vou dizer que nós somos santinhos, não, nós temos agora o Espírito Santo, somos santinhos, não é isso. Mesmo com o Espírito Santo na tua vida, você pode ter falha, você pode ter erro, pode, mas o Espírito Santo está te alertando: você errou, né? Olha, você magoou aquele irmão, vai lá e peça perdão para ele. Não é assim que tem muitas pessoas, né, que muitas vezes ele magoou alguém, ele fica preocupado de pedir perdão. É o Espírito de Deus tocando na vida dele, né? Ou ele falou algo para Jesus que prejudicou aquela pessoa, ele fica desinquieto, né, para resolver aquele problema. É o Espírito de Deus tocando em nossas vidas, para que nós se consertamos na presença do Senhor. E eu digo para você, irmãos, o irmão, a irmã que não tem o Espírito de Deus, não pode subir com Jesus. Por quê? Porque Jesus falou para os seus apóstolos: vós são a luz do mundo. E disse: não pode acender uma candeia, não é colocar a Jesus debaixo de qualquer coisa, se esconder, não. Tem que colocar no velador, que vai iluminar. Quando os apóstolos receberam, irmão, o Espírito Santo ali no dia do Pentecostes, você pode ler lá, né? Quando eles receberam ali o batismo do Espírito Santo ali, que o Espírito de Deus cumpriu na vida dele a promessa de Jesus, o que os apóstolos olhou na cabeça de cada um e viu o quê? Uma tocha de fogo. Cada um era uma lamparina, amém? Era uma lamparina. Olhava para o outro, na cabeça de Pedro, tinha uma tocha de fogo na cabeça de Pedro. Olhava na cabeça de Tiago, tinha uma tocha de fogo. Olhava na cabeça de Maria, tinha uma tocha de fogo, né? Olhava na cabeça de Maria Madalena, tinha uma tocha de fogos, porque todos que estavam ali receberam o Espírito Santo, e sobre cada um nasceu uma tocha de fogo na cabeça dele. Quando você entrega a tua vida para Jesus, né, que recebe também o Espírito Santo, você não vê,
mas na tua cabeça tem uma tocha de fogo que o diabo enxerga de longe, e ele diz: eu não conheço, eu não posso tocar, porque tem fogo na vida dele. Amém? Tem fogo. Então, irmãos, essa é a vantagem do irmão, da irmã, manter dentro de você o Espírito Santo de Deus. Mantém dentro de você o Espírito Santo, porque esse Espírito Santo está te preparando para te entregar a você o dia que Jesus voltar. Amém? O Espírito Santo prepara a noiva é a igreja do Senhor, é o irmão, é a irmã que entregou a sua vida para Jesus, é o Espírito Santo que está preparando. Que Deus abençoe tudo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Fique de pé para nós fazer uma oração a Deus. Fique de pé para nós orar a Deus, porque o horário já está indo. Oramos, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora de oração. Eu estou aqui junto com o teu povo, com a tua igreja, com o meu irmão, com as minhas irmãs. Abençoa cada um, Senhor, que cada um saia daqui abençoado por ti, meu Deus, curado, libertos, oh meu Deus, cheio de saúde, de paz, a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, alegria, Senhor, entre no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, meu Deus, que cada um possa receber do Senhor vitórias, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma e glorifica o nome do Senhor.